Olá, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de História e hoje o nosso conteúdo é escravização dos indígenas. Vamos lá? Aqui nós temos as bandeiras de preação. Como que aconteceu essas bandeiras de preação? Quando os portugueses, e os europeus vieram para o Brasil, eles sentiram a necessidade de explorar esse novo território. Porém, eles não tinham nenhum conhecimento desse território. E os habitantes, que estavam ali no novo território, no novo mundo, eram os índios. Ninguém melhor do que eles para conhecer todas as riquezas, todos os recursos, que poderiam ser explorados, os caminhos, como ir e voltar de um lugar para o outro. Então, os portugueses e os europeus, eles começaram a escravizar os indígenas. E os indígenas, os índios, eles não estavam acostumados com essa prisão, com essa forçação de trabalho. Eles tinham seus ritmos, para fazer as coisas. Eles tinham os horários de pesca, os horários de caça, eles tinham tempo de realizar todas as suas atividades. Então, como eles eram livres, eles não se adaptaram muito bem, a essa escravização. Então, para desbravar, o território brasileiro, os europeus e os portugueses, que já tinham construído vilas aqui, já tinham se estabelecido, alguns já tinham se estabelecido aqui no território brasileiro, eles criaram uma exploração chamada de bandeiras de preação. Essas expedições, eles exploravam, o território brasileiro à procura de indígenas para serem escravizados. As pessoas que participavam dessas expedições eram chamados de bandeirantes. Esse período de expedição costumava durar até 2, 3 meses por aí, ou seja, eles ficavam bastante tempo à procura, e à caça dos indígenas. Mas foi o que eu falei lá no início. Os índios, eles estavam acostumados a transitar no nosso território. Eles conheciam a mata, eles conheciam os caminhos, eles conheciam ali como que eu posso dizer? O atalho. Então, eles sabiam, se esquivar de algumas situações. E os bandeirantes sentiram muito, essa falta de conhecimento nessa procura aí dos indígenas, essa caça aos indígenas na exploração das bandeiras. Porém, eles queriam justamente caçar os indígenas para ter esse conhecimento de território. Logo após as expedições das bandeiras, vieram as missões jesuíticas. O que foi isso? Eles enviavam, os europeus e os portugueses, eles enviavam os jesuítas, que eram as pessoas responsáveis, os religiosos que pertenciam à Companhia de Jesus, que era uma instituição ligada à Igreja Católica. Eles enviavam esses jesuítas para catequizar os índios, para ensiná-los, a cultura europeia, o modo de se vestir, de se comportar, de falar, e também ensinar a religião católica. Sabemos que os índios, eles acreditavam em deuses, no deus do sol, no deus da lua, e os europeus queriam acabar com essas crenças dos índios, catequizando-os para a religião católica. Aqui nós temos uma construção da principal missão jesuítica, uma das principais, que foi a missão do São Miguel Arcanjo. Essa construção aqui foi de 1735 e ela atualmente está localizada no estado do Rio Grande do Sul. Ela não é mais uma construção habitável, elas são ruínas. Ou seja, o tempo já desgastou bastante, afinal ela foi construída em 1735. Então aqui eles prendiam os índios, eles iam atrás dos índios, os traziam para dentro dessas construções e ali os obrigavam, a aprender essa cultura católica e a cultura europeia. É claro que eles perceberam que esse tipo de catequização
força não era... Os índios não aceitavam essa catequização à força. Então eles começaram a convencer, a tentar fazer mais no amor, para que os índios fossem catequizados. Mas no início eles eram obrigados, né, a seguir aquela nova cultura, aquela nova religião. Porém, foi o que eu falei, os índios eles estavam acostumados com a liberdade e eles conheciam, né, eles tinham conhecimento das nossas terras. Então eles conseguiam fugir e escapar dali com mais facilidade. A mão de obra africana. Como os índios eles não aceitaram a escravização, os europeus e os portugueses eles precisavam de mão de obra barata, né? Uma mão de obra praticamente de graça. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a escravizar os africanos, os negros vindos da África. E assim começou a escravização dos negros. Eles eram retirados do seu país à força e eram vendidos para grandes comerciantes, grandes fazendeiros. E nesse trajeto, né, de ir cada um, só para constar que a escravização dos africanos, ela não aconteceu somente no território brasileiro. Ela já acontecia lá na Europa, porém, né, com a descoberta do Brasil, eles sentiram a necessidade de trazê-los para cá, para o Brasil, né? Então, como que era feito esse transporte dos negros da África até o Brasil? Eles eram trazidos em navios negreiros, em nenhuma situação assim digna. Eles eram trazidos em barcos, em navios negreiros pequenos, sem nenhuma higiene. Às vezes eles não tinham comida, era um em cima do outro, não tinha nenhum tipo de higiene. E durante esse trajeto eles eram maltratados, eles apanhavam, eles não tinham, né, uma situação de higiene ali legal e passavam fome. Resultado, muitos desses negros acabavam morrendo no caminho e eram jogados no mar mesmo. Só que, além deles passarem todo esse sofrimento dentro do navio, não era uma viagem muito rápida, era uma viagem que demorava. Então imagina aí, eles já sofriam bastante nesse trajeto. Passando, né, essa chegada dos negros no território brasileiro, eles eram vendidos. Tinham leilões onde os senhores e os fazendeiros, eles compravam esses escravos. E dali que compravam, eles eram os donos. Eles faziam, né? Eles faziam o que eles quisessem com os índios. Tratar bem. Era muito raro ter um dono de escravo que tratava bem seus escravos. Eles maltratavam, eles não ofereciam uma boa moradia, eles não ofereciam boas comidas. Então, assim, os escravos, eles comiam o que eles produziam ou o resto do que sobrava daquela produção. Então, era bem difícil a vida dos escravos naquela época. Mas qual é a intenção, a princípio, de trazerem os escravos? Nós estudamos, né, que a segunda atividade econômica realizada no Brasil foi a exploração da cana-de-açúcar. Então, eles traziam, né, os escravos africanos para trabalhar na produção desse produto, né, na produção da cana-de-açúcar para produzir o açúcar. Então, aqui na imagem nós podemos ver os índios, né, trazendo sacas de açúcar após a produção. Lembrando que os escravos também não estavam satisfeitos com essa escravização. Eles apanhavam e eles tentavam, e assim eles começaram a tentar fugir, né, dessa situação. E quando eles começaram a fugir, foram criados quilombos. O que eram quilombos? Eram lugares, né? Era um lugar onde os escravos se escondiam, né? Se habitavam, né? Era como se fosse uma comunidade. E as pessoas que faziam parte desse quilombo eram chamados de quilombolas. O quilombo, ele recebeu o nome, né, o principal fundador de um quilombo foi o Zumbi dos Palmares. Então, ele era um grande chefe, né, de um quilombo. Então, ele ficou bem conhecido aí, Zumbi dos Palmares. Ele tinha um quilombo bem grande, bem protegido. Daí
começou a luta, né? Com a fuga dos escravos para os quilombos, começou a luta pela libertação dos escravos. Mas isso daí a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Até então, a gente vai parar aqui nos quilombos, que era onde os escravos, não satisfeitos mais com essa situação de escravização, começaram a fugir e fugiam para quilombos. E esses escravos que fugiam para quilombos eram chamados de quilombolas. Por que eles chamaram os escravos para trabalhar demais nessa produção do açúcar? O açúcar era um produto muito valioso na época. Hoje em dia é muito fácil, né? A gente vê açúcar lá embaladinho no mercado, mas naquela época não. Naquela época o açúcar era quase uma especiaria. Era raro e muito caro e dava muito trabalho. Então envolvia muita gente na produção do açúcar. Então, assim, 2 escravos não resolviam, eram muitos escravos. Por isso a situação deles eram bem precárias. Por quê? Eram vários escravos amontoados dentro da senzala, né? Os escravos que ficavam dentro da senzala não tinha nenhuma condição de higiene, nenhuma condição de conforto. Era só um galpão coberto e eles ficavam ali no chão mesmo. Às vezes jogavam um feno no chão para poder se aquecerem um pouco mais. Outros escravos trabalhavam dentro da casa grande, né? Serviam como, principalmente as escravas, né? Elas serviam como domésticas, onde elas arrumavam a casa grande, preparavam a comida dos seus senhores. E os outros escravos trabalhavam na lavoura. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Agora vamos embora para as atividades. A nossa atividade de história vocês vão pintar de azul, combinado? A atividade de história vamos pintar de azul. Número 1. Descreva qual foi a reação dos indígenas ao serem escravizados. Vocês vão me dizer aí, eles gostaram? Eles se adaptaram a essa escravização? O que aconteceu com esse momento aí de escravização dos indígenas? Vocês vão escrever aqui embaixo e vão fazer um colorido bem bonito aqui no desenho, combinado? Número 2. O que são engenhos? O número 3. O que os escravos faziam na casa grande? Né? Vocês vão me dizer aí, eu acabei de explicar, tá bem fresquinho. O que eles faziam lá na casa grande? Número 4, vocês vão definir quilombo, né? O que era o quilombo? No número 5, vocês vão me dizer como os escravos africanos chegavam ao Brasil. Como que era esse trajeto deles até chegarem aqui? O número 6 tá assim, o que quer dizer famílias patriarcais? As famílias patriarcais, né, eram aquelas que eram comandadas, né, chefiadas pelo a figura paterna, né, a figura do homem. Ele era o patriarca daquela família. Então as famílias elas eram patriarcais porque elas eram comandadas pelos patriarcas, homens, né, geralmente o chefe de família, o pai naquele caso. Como eram os trabalhadores livres no engenho? Como que era? Eu falei, não tinha só os escravos, envolvia muita gente na produção de açúcar nos engenhos. Então, como que eram os trabalhadores livres desse engenho? O número 8, vocês vão me dizer qual era o nome dado aos moradores de um quilombo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. É uma aula bem fácil. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui no grupo, tá bom? Por áudio. Eu agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam, pintar a atividade de casa de azul. Combinado? Beijinho, beijinho. E tchau, tchau.